Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor pela nossa vida. Louvado seja o Senhor pela nossa família. E vamos à reflexão de hoje, porque hoje é feriado em nome do Senhor Jesus. Espero que o seu dia tenha sido abençoado, esteja sendo, abençoado pelo Senhor Jesus. E a reflexão de hoje, minha irmã e meu irmão, está tremenda. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 6 ao 13, onde fala sobre a arca, Davi levando a arca, trazendo a arca da casa de Abinadab para Jerusalém. E diz assim: de novo Davi reuniu os melhores homens de guerra, os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Balaá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. E puseram a arca de Deus num carroção novo, que significa carro de boi, E a levaram da arca da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os outros israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e cimbálios. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. E a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. E Davi, minha irmã e meu irmão, o texto diz que Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. E naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. A cidade de Davi é Jerusalém, gente? Em vez disso, ele levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate, e a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e abençoou toda a sua família. Então vamos parar por aqui. O que aconteceu ali, minha irmã e meu irmão? O texto, às vezes, tem pessoas que lê e acham difícil de entender esse texto, Mas Davi estava trazendo a arca do Senhor para Jerusalém, onde ele deixou ela ali numa tenda, porque ainda não tinha em Jerusalém o templo de Israel ainda não tinha sido construído, porque o templo foi construído por Salomão. Você vê que Davi quis construir uma casa para o Senhor, mas o Senhor disse não, que era o filho dele que iria construir. Mas você vê que a arca tinha sido roubada lá no tempo de Eli, que Eli era sacerdote, que Samuel era pequenininho. A arca tinha sido roubada pelos filisteus. E depois esses filisteus, quando eles foram atingidos por câncer, por tumores, eles devolveram a arca novamente para Israel. E aí essa arca foi morar na casa de Abinadab, que era levita. E essa arca ficou ali morando com Abinadab, na casa de Abinadab, por 20 anos. E quando Davi se tornou rei, por 20 anos, e Saul não se preocupou em trazer essa arca de volta e manter essa arca com ele. Quando Davi se tornou rei, Davi quis tornar e tomou a cidade de Jerusalém. Davi quis trazer essa arca para habitar em Jerusalém. Então, ele veio trazendo essa arca com maior felicidade ali, juntamente com os levitas, porque Uzá e Aiô eram levitas. Só aconteceu que ele colocou a arca num carro de boi, e o boi tropeçou. E aí Uzá foi colocar a mão ali para a arca não cair, E na hora que aquele boi tropeçou, que ele foi colocar, Deus não gostou da atitude de Uzá. E Deus ali o feriu e ele morreu. Então Davi pensou: que Deus radical é este? Como é que eu vou me relacionar com esse Deus tão radical?
Ou melhor, eu não sei mais me relacionar com esse Deus que é tão radical, que por causa de uma atitude tão simples, ele matou um rapaz, ele matou um levita, né? Mas aí o que Davi fez? Davi, então, chateado, confuso, falou: não vou mais levar a arca comigo, não, deixa ela agora aí na casa de Obed-Edom. Mas o segredo está aí, minha irmã. O segredo está aí, porque o Senhor o tempo todo ele está nos mostrando, meu irmão, quem ele é, quem ele realmente é. O tempo todo o Senhor está se revelando a nós. Você sabe quem é Obed-Edom? Obed-Edom, ele não era da tribo de Israel. Obed-Edom, ele era um filisteu que morava perto de Jerusalém. Então Davi deixou a arca que representava a presença de Deus na casa de um filisteu. E o Senhor mesmo assim abençoou esse filisteu. Abençoou a casa dele tremendamente, a família dele, não só ele, como toda a família dele, por 3 meses. Então quem era radical? Esse Deus era radical? Não, se ele foi capaz de abençoar um estrangeiro, uma pessoa que não era de Israel, que não era um hebreu, que não era um judeu, então esse Deus não era radical. Radical estava sendo quem? Davi. E quando Davi compreendeu isso, o que Davi fez? Davi foi lá e trouxe a arca de volta. Só acontece que Davi trouxe a arca de volta da maneira correta, porque lá em Êxodo 25, do 10 ao 14, você vai ver que o Senhor mandou colocar argolas na arca, minha irmã e meu irmão, argolas na arca. Sabe para quê? Porque a arca não podia ser transportada por bois, não era para ser transportada por bois. A arca era para ser transportada por homens, os homens tinham que carregar a arca. Aí você vai ver lá, ó, no versículo 13, está escrito aqui: quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombetas. Então Davi entendeu que nós não servimos a Deus do jeito que nós queremos, e sim do jeito que o Senhor impõe, do jeito que o Senhor quer, né? E ele trouxe a arca da forma correta de se trazer. Não era, Deus feriu Uzá por causa da falta de reverência. Não é no carro de boi, Davi. Não é no carro de boi, minha irmã. Não é. Ia tropeçar, porque você não pode exigir de um animal nada. Você não pode, mas de nós o Senhor pode exigir tudo. Não era no carro de boi. Se fosse para trazer de qualquer jeito, por que Deus iria mandar fazer argolas nas arcas? Por quê? Porque Deus é um Deus de detalhes. Deus cuida de tudo. Era para os homens carregar. Era para eles carregar. Se os homens estivessem carregando, parando, descansando, ela não iria tropeçar nunca, nunca. Não trate o Senhor. Não podemos tratar o Senhor do nosso jeito. Não podemos nos relacionar, minha irmã, com o Senhor do nosso jeito. Nós temos que nos relacionar com o Senhor da maneira como Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. E a maneira como Ele quer que nós nos relacionemos com Ele é de uma maneira santa. É santa, 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 para que o Senhor não venha nos ferir. E depois a gente venha chamar Ele de Deus radical. Ai, eu não entendo, Deus é um Deus radical. Quando não chama, fica deprimido, sai da igreja, para de orar, para de jejuar, porque acha que Deus é Deus radical. Acha que Deus é Deus radical, acha que Deus abençoa mais o irmão do que você, acha que o irmão é mais abençoado do que você, acha que a casa da irmã é mais abençoada do que você, acha que a irmã é mais ungida do que você, acha que Deus tem filhos prediletos, sendo que Deus não tem filhos prediletos, sendo que o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas, não faz. O Senhor ama todos da mesma maneira. O Senhor ama todos. O Senhor ama aqueles que estão dentro de uma mansão, mas o Senhor ama da mesma forma aqueles que estão expostos em situação de rua. Ah, irmã, mas por que Ele não mudou a situação desse que está exposto em situação de rua? É a reverência, minha irmã.
é a reverência. Não trate o nosso Deus de qualquer jeito. Não trate o nosso Deus de qualquer jeito. Se relacione com Ele da maneira como Ele pediu para ser tratado. Ah, irmã, mas eu conheço aquele que está dentro de uma mansão que ele está tratando o Senhor de qualquer jeito. Mas você conhece, minha irmã, quem veio antes dele? Você conhece quem pagou preço por ele? Porque eu estou aqui, minha irmã, orando. Eu estou aqui hoje jejuando, convidando você para orar, para jejuar, para pagar preço por uma geração sua que já está aí e por uma geração sua que está por vir, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos crer nisso, que toda a nossa casa, que toda a nossa geração vai ser uma geração de adoradores ao Senhor. E vamos plantar, vamos semear para que eles venham colher bons frutos. Não sejamos egoístas, não sejamos como Ezequias, que só se preocupava com a carne dele, com a geração dele. Vamos nos preocupar com a geração futura. Amém? Vamos orar porque hoje é jejum de quebra de fortalezas. Então vamos quebrar todas as fortalezas de demônios que se levantou contra a nossa casa, contra a nossa família. Todas as fortalezas de demônios que tentam nos impedir de se relacionar com Deus da forma correta, da forma como Ele nos ensinou, que é pela palavra, que é pela santidade. Em nome de Yeshua HaMashiach. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo, Pai, e te apresento, Senhor, todas essas pessoas, Pai, a vida de todas essas pessoas. Como igreja eu te apresento, Pai, e como líder desse relógio mundial de oração, eu te apresento a vida de todas essas pessoas, Pai, que estão com o nome arrolados nesse ministério, Pai querido. E te peço, Senhor, que venha nos abençoar, que venha quebrar todas as fortalezas, Pai, de demônios, Pai, que tem nos impedido de nos relacionar com o Senhor da maneira correta, Pai querido. Nós não queremos ser feridos, Senhor, assim como Zar foi ferido, Pai. Nós não queremos, Pai. Tira de nós todas as chagas, todos os ferimentos, Pai. Tira de nós, tira das nossas famílias, tira dos nossos familiares, da nossa parentela, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, e nos reveste, Espírito Santo, com a tua santidade, em nome de Yeshua HaMashiach. Trabalhe em nós, Pai querido, trabalhe no nosso caráter, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Tenha misericórdia de nós, Pai, nos livra, nos liberta, Senhor, nos santifica. Santifica todos os homens da nossa família, Pai querido, santifica todos eles, Pai querido, do maior ao menor, do mais velho à criancinha de peito. Tira deles todo espírito de impureza, tira deles todo espírito de ingratidão, tira deles todo espírito de rebelião, tira deles todo espírito de confusão, tira deles todo espírito de preguiça, em nome de Yeshua HaMashiach. Santifica todas as mulheres da nossa família, a começar de nós, Pai querido, a começar de mim. Tira de nós todo espírito de sensualidade, tira de nós todo espírito, Senhor, de confusão, tira de nós todo espírito, Senhor, de rebelião, em nome de Yeshua HaMashiach. Pai querido, defende as nossas crianças, Pai. Tira delas todo espírito de rebeldia. Tira delas, Senhor, todo espírito de maledicência, todo espírito de perversidade que tentar tomar conta da mente delas. Tira, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, porque profetizamos como igreja que as nossas crianças irão crescer para serem adoradores do Senhor Jesus. Adoradores que serão a geração que irão receber Jesus Cristo, que irão receber Cristo nessa terra, que irão colaborar para o reinado de Cristo ser estabelecido nessa terra, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, abençoe todos os políticos desse país, abençoe eles, santifica a vida deles, Pai. Tira deles toda impureza, toda contaminação, tira deles toda corrupção, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Ajude eles, Pai, terem causas justas, Pai, a se envolverem em causas justas. Ajuda eles a serem honestos, a serem justos, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Tende misericórdia, Senhor, daqueles que estão expostos em situação de rua, Pai. Tende misericórdia, Pai querido. Nós vamos viver agora tempos de frio, Pai, de geadas, Pai. Tende misericórdia daqueles que estão na fila do SUS esperando consultas, cirurgias, Pai. Tende misericórdia, tira toda a corrupção do nosso país, Pai, porque com o dinheiro que já existe, com as riquezas que existem no nosso país, o pobre e o necessitado pode ser assistenciado, Pai. Tira
mentira, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Tenha de piedade, Pai. Levanta homens justos, mulheres honestas na política do nosso país. O coração desses homens, Pai, o cérebro desses homens está na sua mão, Pai querido. Porque é o Senhor, Deus, que levanta reis, mas é o Senhor também que os faz cair, Pai querido. Então não deixa, Pai, esses homens, Senhor, governar com injustiça, Pai. Não deixa. Abençoe a nação de Israel, Pai, com miríades de anjos, Pai. Tira dali todo espírito de destruição, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, e converte o povo judeu ao Senhor, Pai, para que haja, Pai, cada vez mais ressurreição de mortos, Pai, nessa terra, Pai, para que haja cada vez mais milagres, Pai, na tua igreja, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, porque serão prósperos todos aqueles que amam Jerusalém, Pai, e nós, como igreja, queremos fazer parte dessa bênção. Abençoa, Senhor, todos os aniversariantes do dia de hoje, Pai querido. Hoje é dia 21 de abril. Tenha bênção, Senhor, do céu para eles, Pai, para cada um deles, Pai, com saúde, em nome de Yeshua HaMashiach, porque o Senhor é bom, aquele que pode todas as coisas. Dei a Kassiru de Mahanaksuri de Anasiris de Ni, Hatessuri de Anasiris de Migesari de Anas, que a bênção da saúde esteja sobre essas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a cura venha, Pai, sobre elas, sobre todos esses aniversariantes. Eu não sei quem são eles que estão com o nome rolados nesse caderno, mas que a cura do Senhor venha sobre eles, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, que eles recebam a cura como presente de aniversário, em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoe os nossos pastores, aqueles que estão como líderes sobre as nossas vidas. Abençoe os missionários no campo, Pai. Fortalece a mão deles para a batalha. Abençoe os familiares deles. Não sejam, Senhor, que eles não sejam envergonhados pelos familiares deles, Pai. Abençoe todos os grupos de intercessão. Abençoe todos aqueles que estão como líderes dos grupos de intercessão. Não deixe os nossos familiares nos envergonhar, Senhor. Não deixe o diabo usar a nossa família para nos envergonhar. Quebra todas as fortalezas de demônio, Senhor, que se levantou contra a nossa casa, contra os nossos familiares, Pai queridos, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, envia bola de fogo, Senhor, para queimar toda obra de feitiçaria contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos familiares, Pai. Que teus anjos venham nos guardar nossa direita, nossa esquerda, nossa frente, nossa retaguarda. Que os teus anjos venham tirar, Senhor, todo espírito de destruição, todo espírito de morte, todo espírito de falência, Pai, que está tomando conta das nossas vidas, Pai, da nossa casa, Pai. Espírito Santo, tira toda desordem do nosso corpo, da nossa mente, do nosso emocional, do nosso físico, do nosso sangue, Pai. Nos dê saúde para te servir. Cura essa minha irmã que está em tratamento desse câncer. Cura essa mãe que está lutando, Pai, pela essa filha, Pai. Cura essa filha, Pai, que está enferma. Cura esses meus irmãos estrangeiros, Pai. Livra o emocional deles de sofrer, Pai, a distância dos seus lares, a distância da sua terra, Pai. Livra eles, Pai. Que a bênção do Salmo 23 esteja sobre a vida deles, Pai, cada vez mais, que eles venham prosperar em terras estranhas. Ah, Senhor Jesus, como te louvamos, como te amamos, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Hoje é o jejum da quebra de fortaleza, Senhor. Quebra todas as fortalezas de demônios, Pai. Diabo, eu te repreendo como igreja. Todas as fortalezas de demônios que se levantou contra a nossa vida, contra as nossas famílias, para roubar a paz dos nossos lares. Em nome do Senhor Jesus, que seja quebrado. Todas as fortalezas de demônio que se levantou contra a empresa que essa minha irmã trabalha, contra o trabalho dela, contra a obra das mãos dela, que seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Todas as obras de demônios que se levantou contra a vida financeira dessa irmã, contra a vida financeira desse irmão, contra a empresa que ele constituiu, o esforço do Senhor. Esse projeto não vai ser rasgado, Satanás. Não vai ser rasgado, porque o Senhor é Deus. E todas as fortalezas de demônios que decretou a falência dessa empresa, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Vai cair por terra. Porque aquilo que o Senhor dá, Ele não tira. E quando o Senhor fecha uma porta, é para abrir outra mais excelente. Porque o nosso Deus é Deus, em nome de Yeshua HaMashiach. E nós vamos, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, tratar o nosso Deus cada vez mais com reverência. Com reverência, em nome do Senhor Jesus. Porque nós teremos uma vida santificada. A nossa família terá uma vida santificada. A nossa geração será uma geração de santos, em nome
nome de Yeshua HaMashiach. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que chegar na presença do Senhor Jesus um dia, ganhar o abraço dele gostoso e ouvir: entra bendita de meu Pai, seja a tua maior ambição, mas que até lá você se esforce todos os dias para que você e toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. Se torne uma pessoa de oração, minha irmã. Se torne uma pessoa de oração, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Giovana Cristina e eu estou aqui para te ajudar a se tornar uma pessoa de oração. Esse ministério existe para te ajudar a ser uma pessoa de oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas eu, pela graça do Senhor, vou estar aqui até quando o Senhor me permitir. Amém? Um beijo, amo você. E ao ouvir essa oração, depois de ouvir essa oração, durma com Deus.